Você sabe o que é um pinguim? Ele é um animal que vive em algumas partes frias do planeta e possui características peculiares que nos levam a algumas perguntas. Para respondê-las, eu vou apresentar para vocês a minha amiga que veio da Antártica, a Macaroni. Ela irá nos ajudar a responder essas perguntas através de uma investigação científica. Então, vamos à Antártida! Pera aí! Não podemos ir sem fazer alguns preparativos. A ciência costuma usar alguns. Ixi, mas eu não sei fazer ciência. Você pode me ajudar? Sim, primeiro vamos fazer uma proposição, ou seja, tentar supor uma explicação. Na ciência, isso se chama hipótese. Uma das perguntas era qual a relação dos pinguins com os dinossauros, certo? Então, nossa hipótese será: os pinguins são dinossauros. Após nossa investigação, essa proposição poderá ser confirmada ou contestada. O que você acha? Eu acho meio estranho. Os dinossauros foram extintos, não sei. Vamos investigar. Em segundo lugar, vamos buscar informações sobre o nosso objeto de estudo nos livros, artigos e sites. Na literatura escrita até hoje, temos que os pinguins são um grupo de aves aquáticas que não voam. Eles vivem quase exclusivamente no hemisfério sul, com apenas uma espécie, o pinguim de Galápagos, ao norte do Equador. Adaptados para a vida na água, os pinguins têm uma plumagem escura e branca, e suas asas evoluíram para as nadadeiras. A maioria dos pinguins se alimentam de krill, peixe, lula e outras formas de vida marinha que capturam enquanto nadam debaixo da água. Eles passam aproximadamente metade de suas vidas em terra e a outra metade no mar. Já os dinossauros são um grupo variado de animais, que possuem diversas características únicas e muito interessantes. Algumas delas são membros posteriores eretos sobre o corpo, postura de ovos e construção de ninhos, crânio com duas fenestras. Apesar dos dinossauros serem famosos, muitos animais que não são dinossauros são incluídos popularmente nesse grupo, por exemplo, os pterossauros. Da mesma maneira, animais que são desse grupo são deixados de fora. O exemplo clássico é do grande grupo das aves. Os dinossauros são representados em todos os continentes pelas espécies existentes, aves e fósseis. Mas o que um dinossauro tem em comum com a ave? Não são todos os dinossauros que possuem as mesmas características, mas podemos comparar essas semelhanças de alguns grupos de dinossauros com as aves. Que da hora! De fato, as aves possuem semelhanças com os dinos. Isso! Olha esse diagrama evolutivo. Qual parte da nossa investigação estamos? Essa será a nossa revisão bibliográfica. Mas eu gostaria mesmo de saber como fazer ciência na Antártida. Tudo isso faz parte. Depois de conhecer um pouco mais sobre esses animais, vamos pensar nos materiais que utilizaremos em nossa viagem, o que faremos lá e quanto tempo iremos gastar na partida, estadia e retorno. O que você acha de 2 semanas? Utilizaremos uns 5 dias para a viagem e 8 dias para ficar lá em contato com os animais. Ótimo! Além disso, vamos coletar algumas informações sobre os pinguins para comparar com a nossa hipótese. Amostras de sangue, DNA, foto dos animais, do habitat e do seu grupo, e análises do ambiente em questão. Já preparei minha câmera. Estarei atento a qualquer comportamento dele. Mas como iremos capturar um deles para conseguir o material que precisamos? Existem algumas técnicas que podemos utilizar. Finalizada essa parte, finalmente podemos viajar. Macaroni, que lindo! Por onde começaremos? Vamos começar com as fotos, depois capturar um pinguim e coletar nossos dados. Terminamos. E agora? Já estamos com todos os nossos dados. Vamos voltar para o Brasil e analisar esses dados no laboratório. Os nossos resultados de análise de DNA, penas e morfologia estão prontos. Também conversei com um paleontólogo que me indicou alguns artigos para estudar mais sobre fósseis de pinguins e dinossauros. Muito bem! E quais as conclusões você chegou? Analisando a morfologia, pude perceber que os pinguins andam sobre 2 pés, possuem penas, asas modificadas em nadadeiras e por isso não voam, mas são excelentes nadadores. Através da observação de seus hábitos, pude ver que eles são muito cuidadosos com os ovos e alimentam os filhotes até eles adquirirem autonomia. Com os dados moleculares e de sangue, foi possível identificar proteínas que também estão presentes em outros dinossauros. E por fim, pude ver as semelhanças entre o esqueleto de um pinguim, um Archaeopteryx e outras aves e dinossauros que tinham muito em comum com o que vimos na revisão bibliográfica. E essas conclusões contribuem ou negam a nossa hipótese inicial? Elas afirmam nossa proposição inicial, mas como os cientistas adivinham esses resultados?
Eles não adivinham nada. O erro faz parte do processo científico e os cientistas aprendem muitas coisas com ele. Caso a proposição não se encaixe com os resultados, o cientista chegará à conclusão de que aquela hipótese precisa ser reformulada, mas não necessariamente abandonada. O importante é utilizar o método científico que aprendemos hoje. Entendi, muito obrigado, Macaroni. Quando nos veremos de novo? Quando você quiser, estarei aguardando sua visita na Antártida. É claro que irei. Até a próxima. Beijos!